E aí, pessoal, eu sou o Thanatos e eu tô gravando esse vídeo aqui da noite do dia 22 pro dia 23 pra postar ele hoje pra eu não precisar fazer vídeo 4 que é o meu aniversário. Então, bom, vamos pro vídeo. Vou enrolar a cena inicial depois vou dar uma pequena explicada, tá? Kratos, the ghost of Sparta, had taken his place amongst the Olympians as the god of war. The bloodshed, the relentless battles, had finally brought him here. Ares was dead, and though Olympus beckoned, visions of his mortal existence still haunted him. Kratos, help me. Kratos knew that this was not a mere vision, for with the gods, nothing was ever as it seemed. The vision of his past set Kratos in search of answers. Answers that lay in the temple of Poseidon, deep within the city of Atlantis. This is not a wise course of action, Kratos. It was a dream, nothing more. The visions still haunt me, Athena. The visions you promised to take away. But this vision, I can change. Perhaps it is a vision best left unchanged. There is more to this than you know. Please. Bom, vamos lá, o Kratos foi coroado como deus da guerra, só que ele pode ter algumas visões com a família, com a mãe dele, num templo de Atlântida. Como os deuses não tinham retirado as visões dele, ele decidiu que pelo menos ele ia tentar ver o que eram essas. Então ele pegou e foi em direção à Atlântida, onde ele acabou sendo atacado pelo monstro Scylla. Sim, dizem que Caríbides apareceu, só que é a transformação da Alecto. Só que eu não acredito que é a transformação da Alecto, porque tipo, a transformação da Alecto é igualzinha ao Kraken que aparece no God of War 2. Mas comentem o que vocês acham. Depois de chegar, ele vasculha a cidade, depois de várias lutas, ele acaba finalmente chegando no templo de Poseidon, onde está escondida sua mãe Calisto. Encontrando sua mãe, Kratos conversa com ela e ela revela que Deimos, seu mais novo, está vivo. Então, ela diz que foi proibida de contar pelo pai dele. E Kratos, indignado, pergunta quem é o pai. Antes que ela consiga falar quem é o pai, a maldição é ativada. E ela acaba se transformando num... Depois de uma breve batalha, o Kratos sente um baita peso na consciência da própria mãe. Então pega o bracelete dela. Seguindo em frente, você vai se deparar com a primeira magia do jogo, que é o Olho de Atlântida. O povo fica falando piada, dizendo que é magia de raio, Poseidon. Eu já expliquei que a magia do Poseidon é vibração. Então, não fazer o que? Mas eu acho que dessa vez a magia não tinha exatamente a ver com Poseidon, porque tipo, esse olho também pode ser usado como chave em alguns locais de Atlântida. O que me leva a pensar que é realmente um mecanismo que o povo de Atlântida usa, sabe? Algum tipo de magia específica para esses fins, porque tipo, os Talos, que são aqueles homens metálicos, eles também usam essa energia. E também tem vários pontos que eu não vou se afunda Atlântida que tá cheio dessa energia. Então não pode ser, talvez não seja só do Poseidon, essas coisas, mas também seja a tecnologia Atlântida. Vê aí. Seguindo em frente, Kratos vai encontrar um altar com um livro pendurado do lado de fora do palácio.
Chegando nesse altar, na hora que ele for ler o livro, a Scylla vai agarrar o altar, demolir na água. Aí o Kratos vai agarrar nela e vai ser arrastado até a parte externa de Atlântida, que é uma espécie de vulcão. Aí depois de uns minutos explorando lá, o Kratos acaba encontrando uma porta. O funcionário lá, que eu não me lembro o nome agora, Lucaides, algo assim, ele fala que pro Kratos se afastar da porta, mas ele não faz nada pra impedir o Kratos de passar. Então o Kratos vai lá mesmo assim e acaba encontrando a Titã Terra, que pede pra se libertar. Terra é uma Titã original feita pro jogo, então não vai ter nada dela na mitologia. Aí o Kratos finca a lâmina no peito da Terra e consegue tirar o poder Terra's Bane, o veneno de Terra. Aí a Terra consegue se libertar e isso começa a iniciar atividades vulcânicas em Atlântida. Então o Kratos sai, o funcionário lá que não fez merda nenhuma para impedir o Kratos de passar pela porta, agora faz, ele ativa um Talos, o Kratos rapidamente elimina o Talos e prossegue a jornada. Só que durante a jornada ele é atacado por Scylla novamente. Então ele está na briga onde o Kratos bate a cabeça dela contra as fundações de Atlântida. E finaliza com uma broca. Então depois que o Kratos consegue escapar, ele percebe que a batalha com a Scylla abalou ainda mais os pilares de Atlântida e ela estava começando a afundar. Então o Kratos tem que sair da ilha o mais rápido possível. No meio do caminho, ele vai encontrar um grupo de soldados espartanos mortos, com um último soldado vivo. Aí ele vai contar que a morte está atrás do Kratos e que ele nunca ia ter o crânio. Mas quando ele vai falar que crânio, ele morreu. Após mais algum tempo vasculhando a cidade, resolvendo enigmas para escapar, o Kratos acaba reencontrando o coveiro. E uma longa conversa onde o coveiro tenta fazer o Kratos desistir da jornada para encontrar o Deimos e não conseguindo. Nessa altura todo mundo já sabe que o coveiro é o Zeus, né? Não precisa ficar explicando. O diz que o Kratos é um tolo que nunca vai conseguir chegar no domínio da morte. Porque, tipo, pros deuses isso era impossível mesmo. Porque, tipo, o Thanatos matava qualquer deus ou mortal que precisasse lá dentro. É questão de orgulho mesmo. Aí, então, o Kratos parte e consegue chegar nos montes de Aruânia. Onde ele encontra... Ao chegar lá, ele se depara com a cena da Erinys, a filha do Thanatos, torturando um soldado para achar ele. Só que como ele não falou, ela acabou deixando ele lá à beira da morte. Aí então o Kratos chega e o soldado diz que não falou nada para ela. Então o Kratos parabeniza ele e o soldado clama pelo Elísio. Aí o Kratos dá as últimas palavras ao soldado, que morre com honra. Então, seguindo em frente, o Kratos acaba encontrando Elínia novamente. Depois de uma breve discussão, os dois caem pra porrada, que acaba com eles indo do Monte Aruânia, indo parar em Esparta. Na floresta, o Kratos mata Elínia e pega o flagelo de Erinys, que é uma magia primordial, que é tipo criar um vazio primordial que suga a vida dos oponentes. Então, o Kratos e é recebido com glória pelos todos os soldados e cidadãos de Esparta. Significa que ele acaba chegando na prisão e lá tem um prisioneiro. Ele era devoto a Ares e não aceitou que o Kratos ficou no lugar dele. Então ele tenta mandar para cima do Kratos o leão de Piraeus. O que não faz o menor sentido esse leão tá aqui, porque tipo, o leão na verdade é uma estátua que fica no porto de Atena. O que um leão que representa a cidade de Atena tá fazendo em Esparta? Mas beleza. Aí depois de matar o leão e finalizar o cara, o Kratos chega no antigo templo de Ares e acaba encontrando os seus soldados demolindo a estátua de Ares. Aí o capitão do Kratos fala que tem um presente para dar para ele. Então Kratos entra no templo e depois sai na porrada com ele mesmo criança. Ele quebra um espelho que tinha lá que fazia você se desafiar. E então pega o crânio de Keres. Keres são tipo as outras faces do Thanatos. Enquanto o Thanatos ia lá pegar as almas que morriam por doenças com o tempo mesmo,
Acheris pegava as almas de quem morria em batalha, tá? Eu sei que vocês vão falar que eu tô esquecendo de falar dos flashbacks do Kratos e tal, mas tipo, eu já expliquei a história do Deimos lá no primeiro vídeo da saga, então é só pra... Então Kratos decidiu voltar pra Atlântida, porque ele tinha visto um templo de Thanatos em Atlântida que só podia ser ativado por alguma coisa, ele percebeu que o crânio era pra usar lá. Aí, então ele faz o caminho de volta e o soldado lhe entrega as armas of Sparta, que pra mim é uma das melhores armas da franquia. Porque tipo, até quem falava mal dela depois de um tempo passou a babar essa arma. Enfim, seguindo em frente, o Kratos vai chegar numas cavernas gélidas e vai acabar encontrando o chifre de Boreias. Pra mim é uma magia que não faz o menor sentido, mas beleza. Ah, é que é um. Ele roda o chifre e que dá um vento lá que acaba congelando os inimigos. Ah, então, saindo de lá, ele encontra Thanatos pela primeira vez e eles têm uma conversa. Após isso, o Kratos passa por alguns enigmas e batalhas e chega finalmente num porto. Aí, aí nesse porto ele pega um navio e vai em direção ao túnel de Atlântida. Só que essa parte tinha um bug antigamente que se você não fizesse uma certa coisa, você ia ficar travado nessa frase pra sempre, porque ia ficar spawnando inimigo sem parar. Mas enfim, aí o Kratos acaba chegando lá na Atlântida submersa e encontra uma estátua do Poseidon que o Poseidon tá reprimindo, tá passando todo o ódio dele pro Kratos. Aí o Kratos passa por mais alguns puzzles, resolve alguns enigmas, move as estátuas e consegue abrir o domínio da morte e entra. Antes que venham dizer que eu esqueci do Rei Midas e tal, o Rei Midas era só um homem perturbado que o Kratos teve que usar para passar por um puzzle que os desenvolvedores tiveram que colocar uma parede escalável ali, mas beleza. Chegando no domínio da morte, o Kratos passa a enfrentar as criaturas e explorar o castelo de Thanatos enquanto procura o irmão dele. Aí ele finalmente encontra e liberta Deimos. Ao fazer isso, o Kratos acaba sendo atacado pelo Deimos, que além de ter o trauma da tortura do Thanatos e o sentimento de que o Kratos abandonou ele tá com uma manopla, e essa manopla meio que intensifica os sentimentos negativos dele. Aí, então, depois do Deimos partir para cima do Kratos, a observação, o Kratos poderia facilmente nocautear o Deimos ali, mas ele não quis. Então, depois dessa leve briga, o Thanatos chega, agarra o Deimos pelo pescoço e vai em direção ao abismo, enquanto grita que tá muito bravo porque descobriu da morte da Erinys. Sim, o Thanatos era um bom pai, mas ninguém sabe como ele fez a Erinys, se foi uma mortal ou se foi acidentalmente, mas tá. Aí tipo assim, ele pega e se joga no abismo, o Kratos se regenera e pula logo depois. Sai do domínio da morte e chegando aonde no penhasco perto de Atenas, onde o Kratos tentou se matar. O irmão do Kratos está pendurado no penhasco. Então o Kratos vai lá e chega a tempo, consegue salvar ele. O Daemon já tá com a mente mais limpa, entende a situação direito e perdoa o Kratos por tudo. Aí pega a lança e o escudo espartano que o Kratos estava usando até então. E os dois partem para uma batalha contra o Thanatos. Só que o Thanatos, como ele é um primordial muito casca-grossa, ele não é tão fácil de derrotar. Tipo, é o seguinte, o Thanatos, ele é um primordial, para quem não sabe, primordiais, titãs e deuses são tipos de personagens, tipos diferentes, mas todos são equivalentes lá. Eles têm o nível de um universo, alguns para menos, outros para mais. O Thanatos é tão poderoso que ele lutou na Guerra Primordial, que é aquela lá que criou o universo, e ele foi um dos poucos sobreviventes. Tanto que ele também não tá nem aí pro Monte Olimpo. Ele mesmo fala durante o diálogo que ele não tá nem aí se o Monte Olimpo vai cair, se não vai cair. Desde que não invada um domínio da morte, ele não tá nem aí o que vai acontecer com o mundo.
É tipo, porque ele é bastante arrogante e o domínio da morte é tipo o orgulho dele. Se você quebrar esse orgulho, ele te mata. Então, durante a luta, Deimos a um golpe no lugar do irmão dele. Que embora o Kratos tenha tomado esse golpe umas 3 vezes, quase nem fez nada, mas o Deimos só tomou uma vez esse golpe e acaba morrendo. Aí o Kratos simplesmente fica puto no da saga God of War. É dito por um dos diretores que esse é o maior momento de ira da saga. Então, o que é o Kratos, a gente podia ver ele mais próximo do potencial total dele, mas faz o quê? Então o Kratos vai lá e humilha Thanatos. Após isso ele mata Thanatos e pega o irmão dele, o corpo do irmão dele e leva até um penhasco onde está o portão do Olimpo. Aí ele pega e enterra o irmão dele e ele tem uma conversa com o coveiro, onde o coveiro diz que agora ele é a morte, o destruidor de mundos. Então, Athena sai do portal e diz que Kratos se livrou de todos os laços com a humanidade e pretende transformar ele num deus. Aí, tipo, eu vejo muito erro de interpretação nessa parte. O Kratos já tem os poderes do Ares, os poderes divinos e tal. Só que, tipo, ele ainda é meio humano. Então, o que eu acho que vai acontecer nessa cena é, tipo... ela vai tirar a parte humana do Kratos, tornar ele um deus de sangue puro. Entenderam? Bom, fazendo isso, o Kratos declarou que um dia os deuses iam pagar o que fizeram. Então, vamos dar início ao God of War Betrayal. God of War Betrayal tem uma história de 2 horas, mais ou menos assim. É o seguinte, o Kratos começou a atacar as outras cidades com Esparta para dar mais valor a ela, já que os outros deuses não estavam ajudando o Kratos, ele não ia ajudar os outros deuses. Aí então, ele acaba recebendo a notícia que ele está sendo enfrentado por um monstro de Hera chamado Arcos Panópides, que é um monstro de 100 olhos da mitologia grega. Bom, os únicos mitos que ele aparece na mitologia são um que ele mata Dona, a mãe de todos os monstros, e outro que ele fica de vigia de uma das amantes de Zeus. Aí Hermes vai lá e mata ele. Aí Hera olhos do Argos e coloca na cauda do pavão, alguma coisa assim. Seguindo a jornada, enquanto ele enfrenta o monstro, o Kratos acaba descobrindo que tem um assassino que está se passando por ele. E esse assassino mata o Argos para tentar incriminar o Kratos com os outros deuses. Aí então o Kratos passa o jogo perseguindo um assassino, que eu ainda acredito que ele possa reaparecer na futuro da saga ou não. Porque, tipo, ninguém sabe a identidade dele. Ninguém. Não falou nada. Alguém pergunta pro Corvalo quem é esse maluco. Enfim, seguindo a jornada, ele acaba. Quando ele tá prestes a pegar um assassino, ele é interrompido por Cerys, o cara mais esquecido da saga God of War, velho. Na moral. Tipo, acho que ele foi o quê? O terceiro deus que o Kratos matou. Não, o terceiro não. Seguindo a lógica. O terceiro deus. Contando, se for a Persephone, que no 3 fizeram retcon pra ela não ser mais uma deusa. O Thanatos é um primordial, então não conta. Não, o segundo deus que o Kratos matou. E mesmo assim, eu nunca vejo eles colocarem ele numa lista de mortes. Eu só vi ele uma vez, se não me engano, e foi numa lista de chefes da franquia God. O cara até pensou que ele fosse um figurante. Cerys é filho de Hermes e mensageiro dos deuses. Então, ele ele entrega uma mensagem pro Kratos que se ele parasse de atacar, jurasse lealdade a Zeus, ele poderia, os deuses aceitarem no Olimpo. Aí então Kratos se recusa e eles têm uma batalha onde Kratos mata e o Kratos descobre que nunca vai ser aceito no Olimpo, não importa o que ele faça. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a parte 6, onde vou falar do God of War 2. Provavelmente vai engatar a parte 7 também, God of War 2. Então, era só isso o vídeo. Falou!